Então, como eu esqueci de gravar, gente, vamos retomar aqui só para o pessoal que não assistiu conseguir depois fazer a prova de recuperação. Então, de novo, boa tarde. Então, vamos corrigir a prova a prova do primeiro bimestre, tá? Ela tá bem parecida com a prova de recuperação. E todos os alunos que tiraram 0, 1 ou 2 têm que fazer, tá? Eu vou aplicar agora, hoje, segunda-feira, e vocês têm até quinta-feira para entregar. Também vai ser formulário de marcar uma opção. Questão número 1. Informou o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B é o conjunto formado por 4, 5, 6, 7. E o C, o conjunto formado por 1, 6, 7, 8, 9, 10. A questão número 1 pediu para você determinar a interseção B união C. Então, lembrando que é a interseção. Interseção são os elementos em comum. Então, quando você olha aqui o conjunto A e o conjunto B, você verifica que os elementos em comum são 4, que aparecem nos dois, o 5, o 6 e o 7. Então, a interseção A com B, 4, 5, 6, 7. Aí você vai unir com C, ou seja, vai colocar todos os elementos de C, né, junto com esse conjunto aqui. Então, vai ficar o 1, aí o 4, o 5, o 6 que aparece nos dois, mas você não conta ele duas vezes. O 7, mesma coisa. 8, 9 e 10. Então, é essa a resposta da questão número 1. Quem marcou, né? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o terceiro item acertou, tá bom? Tinha esse item para você marcar. Alguma dúvida nessa questão, gente? Não, professora. Não? Então, vamos para a questão 2. Vou apagar. Quem quiser depois ver, vai dar para printar a tela. Gente, eu adorei meu quadro, ele é enorme. Ficou muito melhor, professora, do que o outro. A questão 2 está dizendo o seguinte. O conjunto A tem 20 elementos. Aí está falando de número de elementos. O número de elementos de A são 20. B tem 52. Número de elementos de B são 52. E o número de elementos da união é igual a 60. Ele pede o número de elementos do conjunto interseção. Então, ele quer saber o número de elementos da interseção. Muitos alunos, né, tiveram dúvidas nessa questão. Aí vocês tinham que lembrar como que a gente fazia quando a gente queria saber a interseção no problema. Porque vocês lembram que quando a gente queria saber a interseção é o quê? Aquelas pessoas que eram contadas mais de uma vez. Então, os dados do problema, se você saía somando, sempre dava além do total. O que passava do total é a interseção, tá? Então, quem fez, né? Ao somar 20 com 52, né? Achava 72. Então, aqui essa soma de A com B dava 72. Só que a gente sabia que a soma dá 60. Ou seja, ultrapassou quanto? Só fazer 72 menos 60. Então, 12 foi o que ultrapassou, ou seja, foram os elementos contados duas vezes, ou seja, são os elementos da interseção. Então, resposta 12. Tá? Alguma dúvida? Nenhuma, professora. Nossa, eu expliquei isso tantas vezes. Nossa senhora, professora do céu. Não, professora. Olha, nós chegamos a fazer um problema que foi até o último problema da página 25, 41, onde eu expliquei para vocês que o número de elementos da união vai ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção.
né? Lembra que a gente chegou a falar dessa fórmula? Vocês também poderiam ter feito por isso. Só que é muito mais fácil pensar desse jeito, né? Aí, número de elementos da união, 60. Então, 60 vai ser igual. Número de elementos de A, 20. Mais. Número de elementos de B, 52. Menos isso que eu quero saber. Aí, então, 20 mais 52 dá 72. Eu vou fazer aqui, ó, como é uma equação, esse daqui, menos N de A união interseção B, que eu quero saber, que está subtraindo, eu vou passar para lá. Então, ele vai passar somando. Professor, não tá dando para ver, não. E agora? Agora dá. Aí, então, eu passei esse menos N, A, interseção B, que eu quero saber, para o lado de lá. Então, ele era negativo, passou positivo, né? Que era estava subtraindo, passou somando. E esse 60 que está somando, passo para cá subtraindo. Mas é muito mais fácil fazer do outro jeito, não é, gente? Com Mas certeza, dá 12 do professora. mesmo jeito. Deixa eu ver como que tá aí o 4 que tá aparecendo. Fiquei curiosa. Bom, deixa eu voltar para a posição. Manteigas. Olha como é legal o pé dele, gente. Tem rodinha. É porque chegou hoje. Por isso que eu tô A alegria da professora de matemática é o quadro novo. A minha Júlia tá me encarando. O pessoal me fala se quiser ir mais para a direita, para a esquerda. O meu tem rodinha. Você mexe por tanto se quiser. A questão 3 está dizendo o seguinte. Em uma escola, 450 alunos estudam matemática. Então, vou colocar aqui. M, 450. 150 estudam física. Então, física, 150. 100 as duas disciplinas. Então, matemática e física, 100. E 200 em uma das duas disciplinas. Então, nenhuma. 100. 100 não, 200, né? 200. Pronto. Qual o número total de alunos e quantos estudam apenas uma disciplina? Tá? Essa foi até uma questão que o pessoal me acordou que não estava batendo a resposta. Ó, no diagrama, colocar aqui quem estuda matemática, colocar aqui quem estuda física. Aqui fora, quem não estuda nenhuma das duas. Eu já posso colocar as 200. Tá dando para pegar o quadro todo? Tá, professor. Sim, professora. Então, olha só. Primeira coisa, vamos colocar interseção. Então, 100 estudam matemática e física. Então, 100 a gente vai colocar aqui, ó. Que é o pedaço do meu diagrama que pertence tanto à matemática quanto à física. Agora, matemática 450 alunos. Eu posso colocar 450 aqui? Não. Não. Não, porque se eu colocar 450 aqui, vai ficar quem estuda matemática 550. E não são 550, são 450. Então, quanto que eu coloco aqui? 350. 350. Você tem que fazer essa subtração, tá? Então, você tirou 100 e por isso que ficou 350 aqui. Todo mundo entendeu?
Sim. Quem vai fazer Sim. a prova daqui a pouco não vai errar isso, né? Amém. Então tá bom. Amém. Agora vamos lá. Física é 150. Então já tem aqui no Física, ó, onde está aqui minha mão, já tem 100. Então quanto que eu vou colocar aqui? 50. 50. 50. Pronto, a gente preencheu o nosso diagrama. Agora dá para responder tudo que ele pediu. A primeira coisa que ele pediu foi o total de alunos. O total de alunos, você tem que somar tudo. Quem estuda apenas matemática, quem estuda apenas física, quem estuda matemática e física e quem não estuda nada. Então, quanto que deu essa soma? 700. 700. Né? 400, 500, 600, 700. Ótimo. E aí, o outro que ele pediu, quem estuda apenas uma disciplina. Então, quem estuda apenas matemática e quem estuda apenas física. Então, apenas uma ficou quantos? 400. 400. Ótimo. A prova vai ter uma questão parecida com essa. Vocês não vão errar, não, né? Amém. Então, a resposta ficou 700 e 400. Tá ok? Dúvidas na questão 3? Ok. Tá ok, Vamos à professora, questão? pode seguir. Então, vamos para a questão 4. Olha, quem quiser, mesmo quem tirou nota boa, quiser fazer a prova, pode fazer a prova, tá, gente? Eu vou A colocar prova pra vai todo valer. mundo. A prova vale 10 pontos. Erra de acho. É a nota que você tirar. Se for menos, eu continuo com aquela outra nota. Se for mais, eu troco. Professora, mas, por exemplo, eu tirei 5 na prova. Então, eu já tenho 10 ou eu posso fazer caso não tenha atingido os 10 com as atividades? Não, pois é, você já tem 10. Quem não atingiu 10 com as atividades, eu faço assim. Você fez a prova, sua nota foi 5, você já tem 10. Aí você fez a prova, sua nota foi 4. Se você não fez as atividades, sua nota já é 8. Agora, se você fez todas as atividades, aí eu somo 5 mais 4, 9. Entenderam? Ah, tá, entendi. Eu sempre pegando a maior nota que você tirar. Calma, o total de atividade de ponto é quanto? O total de atividades são 5 pontos. Mas nem todo mundo tem 5 pontos, porque nem todo mundo me entregou tudo. Só tem os 5 pontos que entregou tudo. Entendi. Professora, mas você vai passar boletim desse bimestre ou não? Vou, na quinta-feira. Depois da recuperação, que aí eu mando, eu vou lançar do Educar, aí eu capturo a tela do Educar e posto em cada sala. Beleza. Beleza? Então vamos lá, questão 4. A questão 4 também teve dúvidas na questão 4. Eu lembro algumas pessoas tiraram dúvidas comigo durante a prova. Está dizendo o seguinte: numa sociedade existem 35 homens. Então, Nossa, essa atividade quarta eu morri. 35. Vamos lá. 18 pessoas que usam óculos. Eu vou colocar aqui óculos, 18. 20 mulheres que não usam óculos. E 7 homens que usam óculos. Então, HIO7. Qual é o número de mulheres? Então, olha só, gente. O nosso diagrama vai ser assim. Quantidade de homens, quantidade de pessoas que usam óculos. Então, observem. Aqui fora vai ser as mulheres que não usam óculos. Porque aqui, a interseção são os homens que usam óculos. Aqui, são as mulheres que usam óculos. Aqui fora, são as mulheres que não usam óculos. E ele te informou quantas são. São 20.
tá? Primeira coisa que a gente vai preencher no meu diagrama é a interseção. Então, homens que usam óculos, 7. Aí a gente vem aqui. Quantos homens tem? 35. Não é? Só que aqui já tem 7. Então, quantos eu vou colocar aqui? 28. 28. Aí, olha só. Pessoas que usam óculos, 18. Aqui já tem 7. Então, quanto que eu vou colocar aqui? 11. 11. 11. O que você descobriu? Que temos 11 mulheres que usam óculos e 7 homens que usam óculos. Ao total, dá 18 pessoas que usam óculos. Mas agora já dá para saber quantas mulheres tem. Quantas mulheres são? 31. Isso, são as 20 que não usam óculos, mais as 11 mulheres que usam óculos. Então, a quantidade de mulheres é 31. O que mais que ele perguntou? O total, né? É o E total. para saber o total, ele pediu o total. Qual é o número de mulheres, qual é o número de pessoas que compõem a sociedade? O número de pessoas que compõem a sociedade é só somar, né? 28 mais 7, 35. 35 mais 11, mais 20. Então, ó, 66. Então, a resposta ficou 66 e 31. Ele sabe de onde que é esse 35, que é 28 mais 7, tá, gente? Pronto. Então, o grande que é, como ele falou de mulheres sem óculos, homens, teve muito aluno que ficou na dúvida de como que seria o diagrama, tá? Mas aí você pode se basear sempre no diagrama com relação à interseção. No que ele falou, homens de óculos, então você já sabe que vai ser H e O, ok? E o lado de Ok. fora, tranquilo? Mais ou menos. Tranquilo, não, porque assim, foi difícil, sabe? Muita dor de cabeça. Essa foi a única que eu peguei realmente para puxar essa, né? Não, pra mim foi fácil. Mas de resto, ou dor de cabeça. Tá. Podemos ir para a última foi de PD. Podemos, professora, pode prosseguir. Também está parecidíssima com a da prova de recuperação, tá, hein, gente? Ok. Então, a questão número 5 e última, a prova de recuperação também tem 5 questões, vale 2 pontos cada uma agora, tá? Tá dizendo, Saulo viaja 900 quilômetros. 900 quilômetros. Para onde, né? Para ir de carro da sua casa a Maceió. Então, tá aqui a casinha dele. Né? Aí ele vai até lá, Maceió. Vamos colocar uma praia bem bonita. Pronto. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para abastecer. A seguir, percorreu o dobro da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Quantos quilômetros ele percorreu após abastecer? Então, ele veio, andou X quilômetros e parou aqui, ó, para abastecer. Ele quer saber quanto que ele andou, quanto que foi isso aqui, ó. Tá? Sabendo que se ele andou X quilômetros aqui, isso aqui é o dobro. Ou seja, isso vai ser quanto X?
2. 2x. Porque ele falou que é o dobro. Então, vamos lá, gente. Nós sabemos que tudo isso, que é o x mais 2x, isso dá 900 quilômetros. Então, temos a equação do primeiro grau, que a professora Ana Cristina falou com vocês, que o professor Gabriel falou com vocês. Somando aqui, ó, 1x mais 2x, 3x, né? Aí o 3, ele está multiplicando, passou, dividindo. Ou seja, o pedaço que ele percorreu até abastecer é exatamente 300 quilômetros. Só que aí teve muita gente que saiu marcando 300. Mas o problema não pediu quantos quilômetros ele andou até abastecer. Ele pediu quantos que ele andou depois. Então, quantos que ele andou depois? 600. 600, que foi o dobro, tá? Então, vocês tinham que ter feito o dobro de 300, que é 600 quilômetros. Então, a resposta da questão número 5 foi 600 quilômetros. Tá ok, gente? Tá bom? Vou virar a câmera. Uma galera falando que marcou errado, professora. Colocou 300. E vou sentar. Pronto. E aí, eu vou postar a prova agora e vou ficar disponível até o horário de terminar a aula para tirar as dúvidas. E vocês têm até quinta-feira para entregar. Vocês podem colocar as dúvidas também nos comentários, tá, gente? Que eu respondo. Se não der tempo agora, vocês podem ir, ó. Eu tô postando agora a prova. 9 turmas. Eu coloquei aqui apenas para os alunos que tiraram abaixo de 3 na prova bimestral, ou seja, 0, 1 e 2. Mas, assim, quem quiser, né? Tô entediado, professora, quero fazer mais atividade. Quem quiser fazer, que tirou 3, 4, 5, pode fazer, não tem problema não, tá? Nossa, mas quem tá nessa situação? Ave Maria. Quem, né? Eu acredito que tem gente que tá, viu? Professora, caso a senhora possa ir, eu posso marcar como concluída? Pode. Quem não precisa fazer, pode já marcar como Então, concluída. professora, tem até quinta-feira para te entregar, né? Tem até quinta-feira. Ô, Aí, Ó, professora, acabei de tem que postar, entrega, vocês né? atualizam Quem a errar. página que aparece.